Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem e nós contamos hoje com a presença de uma psicóloga, trabalhadora emérita da Associação Espírita Allan Kardec, faz um trabalho com juventude, evangelizando-a, e quero agradecer a nossa Maria Gorete Maluf, porque acedeu ao nosso pedido para vir aqui conversar conosco sobre o amor a si mesmo. E a gente entende que isso é fundamental para a gente amar o próximo. Nossa gratidão. Obrigada, doutor. E com você, a palavra para iniciar o nosso bate-papo. Pensando nesse tema, né, a gente sabe da importância disso, né, de se amar. E a gente sai desse lugar do grande mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu acho muito interessante que são 3 dimensões, né? Então, quando a gente fala amar a Deus, eu estou falando do todo, do fora, né? Quando eu falo do amar ao próximo, eu estou falando do meu entorno. E quando eu falo amor a si mesmo, é um amor para dentro, né? Que tem a ver com toda a nossa história, toda a nossa trajetória, toda a nossa construção. Então é crucial a gente alinhar esse amor, né? Esse amor ao todo, esse amor a Deus, esse amor às pessoas, à natureza, esse amor ao nosso convívio. E esse amor que é muito importante, que eu acho que a gente sempre deixou meio de lado, esse amor a si mesmo, e a gente encara meio como um egoísmo. E na verdade não é, né? E eu volto lá, bem na frase mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Equiparadamente. Não é amar mais o próximo e nem amar mais a mim. É amar, né? Então, a partir do momento que a gente consegue se olhar, se aceitar, aprender a amar, né? Eric Fromm fala que o amor é um aprendizado, e eu acho que é isso mesmo. Aliás, tudo a gente aprende, né? A gente traz esse germen de amor interno, que é divino, mas essa ação no amor, esse desejo do bem para o outro e para si mesmo, é uma coisa que a gente aprende. Então, cabe a nós todos os dias nos debruçarmos para esse aprendizado, porque não é um presente que vem embrulhadinho para a gente receber e falar, pronto, agora eu sei amar. Não, é uma construção. Então a gente precisa se debruçar para isso, se esforçar nesse trabalho de aprender a amar, né? E fazer esse resgate de si mesmo, eu acho que é uma coisa urgente, é uma coisa super necessária. Acho que a gente deixou isso correr solto, e hoje a gente vê tantas dores por essa falta de amor próprio, e quando eu não consigo me amar, não é genuíno o amor que eu ofereço para o outro, né? É um amor interessado, a gente fala que é uma terceirização do amor próprio, então a gente vai por caminhos que não são adequados. Então é um pedido da nossa alma, esse auto-amor, para que a gente consiga realmente se integrar nesse lugar maior da onde a gente realmente é, né? Então é esse trabalho que a gente precisa assumir como sendo um caminho a trilhar. Então eu acho que é essa a importância que a gente precisa começar a dar. Gorete, eu tive muita dificuldade em entender mesmo o sentido do amor, né? Porque a gente fala assim, amar, né? Existe, tanto é que tem tantas definições, né? Sim. Amor platônico, amor a Deus, amor à pátria, amor passional, amor filial, amor maternal. Tem muitas definições. E eu consegui, didaticamente, imaginar o seguinte: para você amar, você tem que compreender, valorizar e respeitar. Uhum. Quem quer que seja. E a sua capacidade de amar é a sua capacidade que você tem, que você adquiriu, né, como você mesmo já colocou, de compreender, valorizar e respeitar o próximo. E nesse sentido, aí vamos incluir o amor ao próximo, né? O quanto a gente tem que se valorizar, porque afinal de contas,
O André Luiz fala que quando nós quisermos resolver o nosso problema, nós temos que contar com uma única pessoa, né? Que somos nós mesmos. Então imagina o quanto nós somos importantes para nós, não é? Sim. E é esse grau de importância que vai fazer toda a diferença, né? Não é uma importância mais importante que os demais, mas é uma importância tanto quanto. É a gente se dá esse direito a essa igualdade de atenção, né? A gente vê muitos casos, geralmente mães, né, que a gente aprendeu que você tem que doar a sua vida para o filho. Que bonito, que legal, mas sobrou um pouquinho para si mesmo, né? Sobrou um pouquinho para a pessoa existir enquanto inteiro, né? Existir enquanto ser que vai seguir, que tem o seu caminho depois que o filho passar, depois que essa experiência passar, a gente vai continuar, não é? Então, como é que vai ser esse contínuo nosso se a gente está, né, se a gente deu mais para o outro do que para si mesmo? Então, eu falo que é como se a gente entregasse para o outro e fosse tirando de nós mesmos. Quando o amor é realmente compreendido e sentido, né, não na sua integridade, porque isso ainda a gente vai galgando esse lugar, mas quando a gente está nesse caminho, fica muito mais verdadeiro esse amor. Quer dizer, é uma disponibilidade, né? É uma coisa que você dá, que você oferece para o outro, sem aquela ideia de, nossa, ele precisa me recompensar. Porque olha só, né? Eu falo que a gente acaba fazendo uma engenhosidade totalmente desnecessária. Então, como a gente não estabeleceu uma relação de amor de verdade com a gente busca uma aprovação do outro. Então, eu ofereço um amor para a pessoa para que ela me dê recompense. E aí? Não funciona assim. Não funciona, né? A gente está fadado à frustração. Não funciona. Porque o outro tem o jeito de receber, tem o jeito de oferecer, tem a possibilidade ou não de compreender aquilo como amor, né? Eu acho que a gente somos espíritos que estamos aqui para nos depurar, somos cheios de imperfeição. Muito do não amor já marcou a gente, né? Então tem muitas pessoas que a gente vê num lar estruturado, que tem amor de pai, que tem amor de mãe, mas que não se sente amado. O que acontece com essas pessoas? A gente não sabe o histórico lá atrás, né? E às vezes a gente não consegue receber esse amor. Se eu não consigo receber, por mais que o outro faça por mim, como é que eu vou recompensar se eu nem conseguir, né, me nutrir daquele amor? E aí? Cada um também tem o seu valor em termos de buscar o amor. Para muitas pessoas, seria o presente, né? Ah, você não me ama, você não me dá um presente, né? Aí, para o outro, assim, você não faz nada para eu comer, como é que você me ama? O outro vai dizer, se você me amasse, você estaria sempre presente na minha vida, nos momentos mais cruciais. Quer dizer, essa exigência, essa cobrança é que mata o relacionamento, né? Sim. Se a gente estivesse pensando mais em fazer alguma coisa pelo outro, sem estar fazendo buscando um feedback, né? Se esse jogo de dar e receber, seria melhor. Agora, do amor em si, tem alguma coisa a ver com o narcisismo, não? Então, eu acho que quando a gente coloca um acima do outro, sim. Né? Então, quando eu me julgo assim, então eu tenho que me amar. Então, os outros são secundários e eu sou importante. Aí eu acho que a gente vai para o extremo oposto, que não é saudável também. Né? Porque aí eu me coloco acima da maioria. E não somos. Ninguém está acima de ninguém. Estamos diferentes e todo mundo está na sua luta, né? Então, eu acho que o narcisismo entra quando a gente esquece dessa régua que nos equipara como iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Exatamente. Né? Então, por isso que eu acho que até tem às vezes a gente, né, vê muito até no meio espírita, né? Não, preciso amar o outro, preciso me dedicar ao outro, e eu meio que, talvez por esse medo da gente ir para o extremo oposto de, nossa, então, se eu me gostar, eu vou ficar muito imponente. E não é, a gente tem que ir balizando, porque assim, a gente escorrega, né? Então, uma hora a gente oferece demais, a outra hora a gente tá interna demais, né? Eu quero só pra mim. Então, a gente tem que estar sempre se avaliando, né? Peraí, onde é que eu tô? Que amor é esse que eu tô oferecendo pro outro? Eu tô dando um amor em forma de quê? Em forma de alimento, em forma de presente? Será que não é muito mais maduro a gente ser honesto? Falar assim, eu tô te oferecendo do que você fez comigo, né? Mas a gente entra naquela, né?
E olha só, por isso que eu falo, é uma falha nesse auto-amor. Porque se eu dependo que o outro me ame para eu me aprovar, poxa, que dó, né? Que pena. A gente, sim, é legal receber do outro, mas a gente não pode necessitar do outro. A gente vê hoje nos meios sociais, se não tem like, se não tem curtida, a pessoa deprime, né? Se a pessoa vê uma outra pessoa numa realidade, a gente deprime. Nossa, mas a pessoa está viajando, está fazendo, e eu não consigo. Então a gente está num referencial de comparação que... E se quiser uma crítica, então, aí complica. Nossa, aí acabou, né? Muito. A gente, né, eu lido com jovens, a gente vê o tanto que eles são frágeis, assim, tudo que você fala melindra, machuca, e é uma dó, porque, olha, eles têm tanto tempo pela frente nessa encarnação, e a gente precisa, eu falo que a gente precisa adultecer, né, sair desse lugar de criança que eu dou querendo receber, não recebo, fico emburrado, embirrado, né, bravo, até quando, né, já tá na hora da gente se chamar para uma consciência, para uma maturidade, não é automática, é um trabalho nisso, é um trabalho para que isso ocorra. Então esse auto-amor faz isso, quando a gente entende, quando a gente se valoriza, eu paro de depender do que o outro pode me oferecer. E eu vou ser mais claro, ó, isso não tá legal, olha isso. Mas eu não vou falar assim, isso que você fez não, é porque você não me ama, né? Quantas vezes a gente age com o outro, mas não é porque não ama, é porque a gente tá num dia ruim, ou tá, né, envolvido. A capacidade do outro de nos compreender, de nos valorizar, também às vezes é limitada, né? Sim, completamente. Ela não consegue entender o nosso programa, a nossa intenção, aquilo que a gente traz como ideal, e às vezes a pessoa tropeça nisso. Agora, se você balizar, deixar a batuta na mão da criatura para ela designar o que você é, o que deixa de ser, o que deva fazer ou não, fica muito complicado, né? Sim. Se nós analisarmos o eu, nós temos que pensar no físico, pensar no emocional, pensar no espiritual. Uhum. Como é que a gente se ama fisicamente? Isso é muito legal. Primeiro a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Porque assim, o que é bonito? Né? Uma história muito comum. Não, porque eu vou fazer um regime, aí eu vou me amar, aí eu vou comprar uma roupa nova, aí eu vou... Então a gente posterga, então a gente condiciona o amor. A gente quer sempre um amor incondicional, a gente quer encontrar uma pessoa que ame a gente como a gente é. Mas nós não somos capazes de fazer isso conosco. A gente só se ama se eu emagrecer, se eu fizer uma plástica, se eu mudar isso, se eu fizer uma faculdade, se depois que eu fui me formar. Poxa, pra quê? Eu preciso me amar agora, desse jeito. Mesmo porque a gente só modifica aquilo que a gente aceita. Enquanto eu não aceitar como eu estou, eu não vou me modificar realmente, né? Espiritualmente falando é isso, eu preciso saber das minhas mazelas, da minha inveja, da minha ira, para poder modificar. Se eu falo, não, eu não tenho, eu sou quase um espírito de luz, como é que eu vou modificar? Né? Então a gente precisa olhar, ter essa coragem de olhar no espelho e saber, né? E olhar e falar, poxa, eu posso te amar. Porque é muito maluco isso, a gente exigir, que a gente acaba exigindo, que o outro nos aceite como somos, mas nós não fazemos isso. Então, nunca não fecha a conta. Porque o outro pode oferecer milhões de coisas, mas nós não estamos contentes conosco. Então, tudo que ele oferecer, sabe, não vai casar, não vai fechar. E uma das coisas essa arte de amar, né? Uma das coisas que às vezes a gente gosta de saber, de receber, é um elogio, né? Sim. Quer dizer, você pode estar obesa ou magra, ou morena ou clara, mas a pessoa pode fazer um elogio, né? Sempre tem uma maneira de elogiar, né? Assim, nossa, você está tão bem, né? Não é? Porque eu estou olhando você no conjunto. Agora tem pessoa que já chega e já descasca, né? Nossa, mas como você está... E fala velho, careca, barrigudo, e ao invés de ver o conjunto, né? E tem pessoa que é assim. Agora, tem pessoas também, são os neuróticos que se preocupam muito com o que os outros pensam, se felicitam porque recebeu um tipo de vamos dizer assim, de crítica, vamos dizer, essa observação menos elogiosa, e se deprime, não é? Sim, profundamente. E é muito triste.
né? Então, o que a gente está se balizando a partir de quem? Do olhar do outro. E aí, né? São 7 bilhões de pessoas no mundo, e a minha consideração? E quando eu olho no espelho e falo assim, poxa, Gorete, você pode mudar isso, mas legal, você merece seu abraço, respira, né? Recebe o que a vida está te oferecendo de amor, né? Eu falo que a gente é um ser que está recebendo amor o tempo todo, mas a gente está olhando isso, eu me sinto digno. Se eu não me amo, eu não me sinto digno de receber amor. Então, né, aí eu vou ficar olhando o outro, eu vou me balizar no outro. E por mais que o outro elogie, você não aceita, você está mentindo, você está... Né, quantas pessoas a gente vê que tem uma dificuldade atroz de receber um elogio, de né, deixar aquilo nutrir a gente. Poxa. Rejeita, né? Não, mas não é bem assim, né? Aceita o elogio e fico feliz com ele, né? É bom. De alguma forma, se a visão do outro é aquela, que bom, né? Que bom, né? E eu acho que, assim, tem sempre um fundo de verdade, né? Talvez você não veja aquilo inteiramente, mas também é você, né? Mesmo, e a crítica também, muitas vezes... Aquilo aparece, então tem um pouquinho daquilo em você. Por isso que é importante a gente estar sempre reflexivo. A crítica é um chamamento, né, para a gente refletir, não é? Com certeza. Ô Gorete, tem um trabalho em que foi feito há muito tempo com pessoas plenas, né? Aquelas pessoas que estão de bem com a vida. Onde a gente vai chegar um dia. Onde vamos chegar um dia. Mas o que nessas pessoas que foram consideradas plenas, elas tinham um ponto em comum. Comum a todas as pessoas, que era fazer o bem. Interessante. Isso fecha, bate, tem sentido? Vamos dizer, estar pleno com fazer o bem? Quando o bem é pelo bem, não é para receber em troca, nem daqui, nem do plano espiritual, nem do céu, né? Porque a gente foi criado nessa ideia de que se eu sou bonzinho, né? Quando a gente é aquela católica, a gente vai para o céu. Quando a gente... É malzinho? É, malzinho vai para o inferno. Quando a gente vira espírita, a gente vai para o umbral, a gente vai para o nosso lar. A gente muda a nomenclatura, mas a gente ainda fica nessa expectativa do porvir. O que não é muito legal, né? Então, a gente ainda fica esperando uma recompensa. Então, quando o bem tem essa característica, eu acho que ele tende a não nos preencher. Quando o bem é um ato é uma ação consciente que eu faço pela minha felicidade em si mesma, em fazer o bem, não mirando esse retorno, eu acho que aí sim. Aí você se sente pleno. Estar bem com sua própria consciência. Exatamente, porque aí você se preenche com aquilo. Eu gosto muito da oração de São Francisco, porque ela fala exatamente, é dando que se recebe. A gente tem uma visão que eu acredito ser distorcida, que é esse, então eu dou agora porque eu vou receber lá. Não é dando, é o ato de dar, é o ato de oferecer que precisa ser... Você é o primeiro ganhador daquilo que você oferece para o outro, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Né? Então, quando você faz algo, quando você faz o bem e você se nutre daquele bem, você fica pleno, você está preenchido, você está nutrido, né? Você não fica mendigando amor. O que a gente vê em todas as classes, em todas as ordens, de todas as idades, mendigos de amor. Né? Eu faço isso para você, eu faço tudo que você quer, eu permito que você faça o que você quer para você continuar me amando. É um ato egoísta, né? Aí é uma coisa ao contrário. O altruísmo está exatamente em você fazer pensando no bem coletivo, no bem individual daquela pessoa. Agora, quando você faz esse negócio, que é uma negociata, né? Entra aí as promessas, né? Se Deus fizer por mim, eu vou fazer isso. Quer dizer, olha, que é um absurdo. Deus não entra nessa negociata. Não. Mas a lei de causa e efeito, que a gente, pelo menos na doutrina espírita, nós valorizamos muito, sabemos que nós estamos plantando hoje para colher amanhã, isso aí é a proposta do Cristo, mas não no sentido de, como você mesmo disse, de fazer para receber. Não. Outro dia uma pessoa disse para mim, Aguinaldo, eu tenho muito medo da morte. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho medo onde é que eu vou ficar lá em cima. Ele falou, analisa onde você fica aqui embaixo, é a mesma coisa. Se você está entre amigos, você vai estar entre amigos lá. Se você está com a proposta de fazer o bem aqui, você vai estar com a proposta de fazer o bem lá. Se você está aqui fazendo coisa errada, certamente você vai estar lá numa vibração fazendo coisa errada.
Então a preocupação sua não tem nem que ser com a morte, nem com o lado de lá, você tem que preocupar com você. Faça da tua vida hoje o que você quer que você tenha. A vida devolve para nós o que nós oferecemos para ela. Então o amor próprio é muito saudável, né? Sim, necessário, né? Eu acho que tem uma historinha que fala bem isso, né? Que de um casal que eles estavam andando e mudaram de lugar e chegaram numa cidade e falaram assim, né? Ah, como são as pessoas desse lugar? Ah, como eram as pessoas de onde você veio? Ah, as pessoas de onde eu vim eram muito boas, eram muito solícitas, eram muito caridosas. Ah, então é isso que você vai encontrar aqui. E aí chegou uma outra família e fez a mesma pergunta. Ah, como que é as pessoas desse lugar? Como eram as pessoas de onde você veio? Ah, as pessoas eram egoístas, eram individualistas, eram briguentas. Ah, então sinto muito. Mas é esse tipo de pessoas que você vai encontrar. Né? Porque assim, são os nossos olhos que miram. Né? Não é as coisas. Existe o bem e o mal, a beleza e a feiura, tudo junto e misturado. Mas você está focando em quê? Quando você foca no bem, você vê mais bem. Quando você foca no mal, você vê mais mal. Então, por isso que é importantíssimo cuidar das nossas lentes, né, do nosso psicologia olhar. É chamada contra-transferência, né? Sim, né? Você está projetando na vida ou nos outros aquilo que você tem dentro de você. Sim, exatamente. E a gente faz isso o tempo todo, automaticamente. Então, a gente precisa se conscientizar. O que eu estou em busca? Né? Eu estou em busca do bem, né, da beleza da vida, eu vou enxergar os montes. Ah, eu estou buscando uma maldade, olha, o ser humano é realmente cruel. Nossa, você vai achar informações aos montes. Então, tudo tem em abundância. E aonde a gente está mirando, né? O que a gente está fazendo, do que a gente está se nutrindo. Então, eu acho que eu falo que a gente precisa ser igual o beija-flor, né? Tudo é capaz de nos dar coisas, nos oferecer coisas, né? Não precisa de Isso também é uma coisa que gera, né? Essa falta de questionamento gera um problema, né? Quantas pessoas ficam dependentes de uma pessoa, que seja da mãe, que seja de um relacionamento, achando que aquela pessoa vai te salvar. Isso é péssimo. Você coloca a felicidade na mão dela. Na outra, exatamente. Então, se você abre mão do protagonismo da sua vida e fica nessa ânsia de receber, de que alguém cuide de você, e não vai cuidar, não é essa a função da gente. A gente está aqui para vamos junto, mas chegar ali na frente, talvez eu precise soltar sua mão, e eu vou soltar. E aí é com você, né? O Chico mesmo fala que a nossa felicidade é diretamente proporcional à capacidade que nós temos de não cobrar nada da vida. Sim. Então, quando você cobra muito, você é infeliz. Sim, quando você não cobra nada, você é feliz, não é? E a vida, ela é uma dinâmica, você vai vivendo aquilo que você está fazendo. E se você mentalmente não estiver preparado para viver a vida como ela é, você vai estar sempre numa incongruência danada, sempre um pássaro fora do ninho, não é? Uhum. E assim, ter essa coragem de olhar a vida como ela é, coisas lindas, coisas não lindas, né? Coisas a serem modificadas. Olhar para dentro e ver isso também, olha, tem muita coisa boa em mim, mas tem muita coisinha para resolver, né? A gente precisa ter essa coragem. E aí, o que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou reclamar da vida, né? Ô, Gorete, como é que fica aí a doutrina espírita nesse contexto? Porque para você se valorizar, para você se compreender, para você se respeitar, você tem que entender você como um elemento no contexto. Uhum. Qual que é o papel da doutrina nesse contexto? Então, eu acho que assim, é descortinar, primeiro trazer essa ideia de que assim, estamos diferentes, mas somos iguais. Então, partir desse pressuposto, não tem essa diferença. Porque às vezes a gente vê, né, erradamente, muita gente, porque, nossa, então eu sou palestrante, eu sou superior, porque eu trabalho na mesa mediúnica, nossa. Não, a gente sabe que a gente é todos devedores, de uma maneira, de outra, de várias, né? E a gente está aqui para aprender. Então, primeiro, acho que o que a gente precisa olhar, e a doutrina fala isso, né? Na lei da igualdade, na lei do amor, que a gente está, todo mundo na sua luta e todo mundo é igual. Então, sair desse lugar de que eu sou superior ou eu tenho que lutar muito para me destacar, que esse é um outro problema hoje,
que deprime, que deixa as pessoas ansiosas. Então, como se a gente tivesse que chegar num lugar para ser aceito pela sociedade, para ser aceito por Deus, para ser aceito por nós mesmos. Né? Não tem esse lugar. Você precisa ir se aceitando e construindo, né? Então, eu acho que a doutrina vem nesse lugar. Olha, vocês são iguais, nós estamos aqui para aprender e tem um monte de experiências que vão te proporcionar essa possibilidade de aprendizado. Aí a grande pergunta que nós temos que fazer para nós é: estamos disponíveis para esse aprendizado ou estamos embirrados com a vida e estamos falando, não, poxa, eu fiz tudo tão certo e aí veio essa doença. Nossa, fiz tudo tão certo e aí perdi meu emprego dos sonhos. Nossa, sempre fui bonzinho e a vida me pregou essa peça. E as coisas boas que a vida te fez? Aí a gente não olha. Então, eu acho que o Espiritismo, ele traz isso, mas a gente precisa querer ver, né? Senão a gente vai de novo nessa coisa de compensação, de que não é isso, né? O Pascal, que é um pensador da antiguidade, ele falava que dentro de nós existe um vazio que só é preenchido por uma cunha que se chama Deus. Então, essas pessoas hoje que estão se matando, que não se amam, também não entenderam nada de Deus, porque às vezes ficam valorizando esse vazio, mas não procura essa cunha que se chama Deus, que é a plenitude da vida. Porque hoje, às vezes a pessoa reclama porque tem uma doença, reclama porque é mutilado, reclama porque não tem uma condição socioeconômica, mas isso é fruto de uma trajetória espiritual que nós construímos no passado. E hoje nós estamos exatamente no local certo, com as pessoas certas, no momento certo, para a gente continuar se construindo. E se nós quisermos valores maiores para nós nos amarmos mais, nós temos que construir esse valor. E o grande chavão é o próximo. Sim. Que é com ele que nós vamos nos construir. Não tem jeito de eu me construir sozinho, isolado. Então aí é que entra o próximo, que entra Deus na nossa vida, que entra o conjunto, e essa visão de conjunto faz com que a gente nos enalteça mais, valorize mais o próximo e veja Deus como aquele Pai Criador que é extremamente pródigo e misericordioso, né? Nosso tempo não nos permite, quero te agradecer muito e que volte novamente para a gente estar falando sobre os assuntos. E um grande abraço a todos e até a semana que vem. Obrigada.